Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, e como já vem sendo hábito, eu gostaria de vos voltar a agradecer a todos por todos os likes que têm sido feitos aqui mesmo nos vídeos do canal do Poder do Cosmos no YouTube, por todos os comentários, as vossas sugestões e as subscrições que têm sido feitas aqui também no canal e ainda por todos os likes e por todos os comentários, todas as mensagens e todo o vosso apoio que tem também sido transmitido através da página do Poder do Cosmos no Facebook. Eu volto a recordar que o YouTube tem um determinado algoritmo e, portanto, quanto mais likes os vídeos tiverem, quanto mais comentários aparecerem nos vídeos e quanto mais subscrições forem efetuadas, mais facilmente será deste canal e os seus vídeos aparecerem espontaneamente em buscas feitas no YouTube ou então em pesquisas feitas diretamente no YouTube ou no Google. Portanto, já sabem, se quiserem ajudar este canal a crescer mais um pouco e se quiserem ajudar as outras pessoas a poderem encontrar estes vídeos e a terem estas informações passadas de forma gratuita, é uma questão de deixarem os vossos comentários e fazerem os vossos likes. Eu hoje vou entrar num tema que quem me conhece e quem fala comigo com alguma regularidade sabe que eu ponderei muito bem antes de entrar neste tema. E porquê? Porque eu sei que vão haver pessoas que vão achar este tema completamente estranho e, portanto, vão começar a achar que o canal poderá ser um pouco diferente daquilo que estariam a pensar e eu tinha algum receio sobre como é que esta informação poderia vir a ser recebida. Mas o que é certo é que esta realidade existe, esta realidade está a ser falada por muita gente, está a ser estudada, estão a tentar entender exatamente quem são estas pessoas e, portanto, não faz sentido, só porque eu tenho medo de ser entendida de forma errada, não falar sobre algo em que eu acredito e algo que eu considero ser bastante importante. E então, sobre o que é que eu estou a falar afinal? Vocês sabem que aqui neste canal eu já falei sobre os índigos, já falei sobre os cristais e dei a entender também nesses vídeos que ainda haveriam outro tipo de pessoas diferentes sobre as quais eu não tinha falado. E é verdade, existem muitas mesmo. Existem ainda os diamantes, que também não falei sobre eles, e depois existem uma série de pessoas com determinadas características que são chamadas de anjos na Terra. Os anjos na Terra não quer dizer necessariamente que sejam anjos reais, portanto, que sejam verdadeiramente anjos que estejam cá em baixo. Aquilo que nós costumamos utilizar é utilizar a expressão anjos na Terra para abarcar uma série de pessoas diferentes com determinadas características que nós depois colocamos noutras secções. Para terem uma ideia, eu só tenciono falar aqui nestes vídeos sobre as 4 mais conhecidas. E as 4 mais conhecidas são literalmente os anjos encarnados, são os elementais encarnados, são as sementes das estrelas ou as pessoas das estrelas e são os sábios na Terra. Estes são os 4 maiores grupos que existem para além dos índigos, dos cristais e dos diamantes. Depois existem ainda outros grupos, mas estes digamos que são os principais. E nós costumamos arrumar estes 4 grupos nos chamados anjos na Terra. Eu hoje aquilo que vou fazer é dizer uma série de características que costumam ser comuns a estes 4 tipos de pessoas que eu mencionei inicialmente. E depois, como cada grupo é muito distinto, não é? Cada um tem a sua própria característica, as suas próprias personalidades e as suas próprias motivações, eu irei, se quiserem, fazer um vídeo sobre cada um deles. Portanto, um vídeo para os anjos encarnados, outro vídeo para os elementais encarnados, outro vídeo para as sementes das estrelas e outro vídeo ainda para os sábios na Terra. Hoje, aquilo que eu vou fazer é dizer as características de uma forma geral que estas pessoas costumam ter. A primeira característica é a seguinte, é o sentimento que estas pessoas têm de serem diferentes das outras, de estarem separadas das outras ou estarem até alienadas das outras. Isto são, como é que eu hei de explicar? São aquelas pessoas que não se conseguem inserir num determinado grupo, têm dificuldades em fazer amigos, têm dificuldades em serem aceitos pelos outros, a serem aceitos pelos outros grupos, têm ideias que vão um bocadinho no sentido oposto às ideias que a maioria das pessoas tem. Isto traz imenso sofrimento se pensarem bem, porque isto quer dizer que na escola as crianças vão se sentir isoladas, porque não têm facilidade em fazer
ter amigos, não acham que tenham coisas em comuns com os outros e, portanto, não vão ter aquela experiência de poderem pertencer a um determinado grupo na escola, terem os seus amigos, sentirem-se mais integradas. Portanto, há sempre aquela sensação de parece que estão num mundo à parte, que estão aqui, mas não pertencem aqui. Estão naquele grupo, mas não pertencem àquele grupo. E, infelizmente, esta é uma sensação que vai ser muito importante na infância e na adolescência, mas que, infelizmente, poderá perdurar para o resto da vida se essa pessoa não conseguir encontrar outras como ela, que tenham as mesmas ideias, que partilhem da mesma maneira de ser e que se consigam entender umas às outras. A segunda característica muito importante são caracterizadas por uma sensibilidade extrema não só a outras pessoas, como a produtos químicos, como a violência, seja de que tipo for. Ou seja, estamos a falar daquelas pessoas que, quando estão ao pé das outras, se sentem mal, sentem qualquer coisa estranha no corpo delas. São aquelas pessoas que, se forem a um concerto, não se sentem bem, entram num centro comercial e não se sentem bem no centro comercial, estão a falar com uma determinada pessoa e podem ficar com dores de cabeça, podem ficar mal dispostas, podem ficar tontas, sem saber o que é que se está a passar com elas. Peço desculpa. Aquelas pessoas que, por exemplo, se tomam um determinado medicamento, o medicamento pode-lhes fazer um efeito muito mais forte do que aquilo que era suposto, podem fazer algumas alergias a alguns produtos e são pessoas que não toleram violência. A violência é algo que para elas as magoa dentro delas. Ficam tristes, algumas chegam a chorar, ficam deprimidas, mal dispostas. E quando eu falo de violência, violência como, por exemplo, não conseguem ver uma criança a ser maltratada, não conseguem ver animais a serem maltratados, não conseguem ver filmes de terror ou filmes mais violentos, têm dificuldades até em ver as notícias na televisão, o noticiário, quando mostram guerras, quando mostram violência, sentem-se incomodadas com tudo aquilo que seja agressivo e tudo aquilo que esteja a provocar dor aos outros. Não só dor a uma pessoa, mas dor a um animal. Tudo aquilo que provoque dor, tudo aquilo que provoque sentimento, tudo aquilo que seja violência física ou verbal é algo que pura e simplesmente não suportam e que por vezes sentem quase como se elas próprias estivessem a ser agredidas. A terceira característica é terem um sentimento muito forte de terem um propósito. Saber qual é o propósito, não sabem, mas é aquela sensação de eu sei que estou aqui porque é suposto fazer alguma coisa, eu sei que é suposto fazer qualquer coisa com a minha vida, eu sei que tenho um propósito, que tenho uma razão de ser para estar aqui, eu sei que não estou aqui apenas para ir para a escola, ter uma profissão, casar, ter filhos e etc. Eu sei que existe algo superior a isso que é suposto eu fazer, mas eu não sei o que é, não me lembro o que é. Portanto, uma forte sensação de haver um propósito na vida. Às vezes até podem ter mais ou menos uma noção de qual é que é o propósito, mas não fazem a mínima ideia de como é que é suposto começar, como é que é suposto fazer, mas todos eles têm a sensação de haver um propósito. A quarta característica é terem uma história de relacionamentos frustrantes. E quando eu falo em relacionamentos frustrantes, eu não estou apenas a falar da parte amorosa, embora a parte amorosa geralmente seja complicada. Geralmente, estes anjos na Terra são pessoas que nascem em famílias em que das duas uma, ou os pais não lhes dão muita atenção, ou então são pais agressivos. Agressivos a nível, por exemplo, psicológico, a nível físico ou a nível verbal. Portanto, são pessoas com muita dificuldade de estarem integradas na própria família em que nascem. Geralmente são incompreendidas pela família, podem ser maltratadas, podem pura e simplesmente ser negligenciadas pela família. E porquê? Porque geralmente estes anjos na Terra que encarnam vêm para aquelas famílias exatamente para ajudá-las, porque são famílias com problemas, são pessoas que precisam de ser orientadas e, portanto, vão parar no meio de famílias complicadíssimas. Muitas vezes não tem a ver com isso, a função deles não é estarem a ajudar aquela família, mas estão aqui para aprender, estão aqui para evoluir e, portanto, têm que passar por estas situações mais complicadas que começam logo ali
com a família. Mesmo a nível de relacionamentos amorosos, não é pouco comum terem relacionamentos amorosos abusivos. Podem ser abusivos a nível físico, a nível verbal, a nível emocional, a vários níveis, mesmo a nível de amizades, terem alguma dificuldade em fazerem as amizades mais corretas. A quinta característica dos anjos na Terra é terem muitas vezes estranhos, pessoas que nunca viram, a contar-lhes os problemas que têm e até a partilharem informações bastante íntimas da vida dela. É aquela situação, por exemplo, de os anjos na Terra estarem sentados, descansados e de repente vem alguém que começa a falar e desabafa sobre tudo e fala sobre os problemas que tem no casamento, no trabalho, problemas de saúde, preocupações, chegando por vezes a entrar em determinados detalhes que são extremamente pessoais, como por vezes falarem sobre a própria vida sexual ou falarem sobre algo que, regra geral, as pessoas seriam incapazes de partilhar com os outros assim sem mais nem menos. Mas de repente, naquele momento, com aquela pessoa, são capazes de dizer tudo e desabafam tudo, como se conhecessem aquela pessoa há muito tempo, há muitos anos. Outra característica também deste tipo de pessoas diferentes é o facto de parecerem muito mais novos do que aquilo que são. Às vezes não muito mais novos, mas regra geral parecem mais novos. E porquê? Porque eles têm geralmente cuidado com a alimentação, é muito comum eles serem vegetarianos ou serem veganos ou terem cuidado com aquilo que comem ou escolherem mais produtos biológicos porque se sentem mais confortáveis com isso. Geralmente preocupam-se também com a sua aparência, muitos deles fazem exercício físico e tentam se manter o mais saudável que for possível, o que vai fazer com que tenham esse aspecto também um pouco mais jovem. Outra característica também muito comum aos anjos na Terra é que podem ter possivelmente uma história pessoal de adição, de consumo de substâncias. E isto poderá estar-vos a fazer alguma impressão. Consumo de substâncias mesmo ao nível de abusarem de determinada medicação, como tranquilizantes, comprimidos para as dores, anti-inflamatórios, etc. Ou podendo mesmo recorrer a drogas. E aqui estamos a falar mesmo de cocaína, heroína, haxixe, etc. E vocês poderão estar a pensar, mas porquê? Mas porquê é que anjos, porquê é que seres de luz que decidiram encarnar aqui na Terra vão acabar aí a consumir outras substâncias? Isto tem uma razão de ser. Tentem imaginar o que é um ser com uma vibração mais elevada que vem aqui para este planeta com a função de ajudar. Geralmente a maior parte destas pessoas está aqui para ajudar na ascensão à quinta dimensão ou estão aqui para ajudar os outros, facilitar a vida aos outros, portanto são seres mais elevados. Imaginem o que é esses seres mais elevados de repente aparecerem num planeta em que as pessoas se maltratam umas às outras, maltratam os animais, torturam-se uns aos outros, pais que matam os filhos, pais que abusam sexualmente dos filhos, pessoas que se matam umas às outras, que se humilham, que se torturam, que só fazem o mal, que matam os animais, que tratam os animais de uma forma absolutamente nojenta apenas para terem prazer com isso e se divertirem com isso. Portanto, imaginem o que é de repente caírem num ambiente completamente agressivo. Não se esqueçam que geralmente já vão parar a famílias que são abusivas. Portanto, estamos a falar de pessoas que desde pequeninas, desde que nascem e crescem, que estão a ser criadas por pessoas que podem ser abusivas fisicamente, psicologicamente, verbalmente com elas, podem ser negligenciadas ao mesmo tempo em que estão a ver pessoas a matarem-se umas às outras, guerras a acontecer, ódio, tortura, tudo e mais alguma coisa, violações, violência atrás de violência, atrás de violência, atrás de violência. E muitas vezes é demasiado para elas. A energia é tão negativa, é tão densa, que elas tentam se refugiar, tentam se esconder. E então acabam por entrar em depressão, fazer antidepressivos, ficarem viciados nos antidepressivos, nos calmantes e nos comprimidos para dormir, ou em casos mais graves, irem mesmo para o consumo de substâncias, para a droga, para o álcool, para tentar desligarem-se da realidade em que estão inseridos, porque a realidade é tão agressiva, é tão violenta para elas que não aguentam mais e precisam de se distanciar de tudo. São pessoas demasiado sensíveis para aguentar o mundo em que estão a viver e, infelizmente, alguns
perdem-se dessa forma. É por isso que também é muito comum, infelizmente, entre estas pessoas, as taxas de suicídio serem elevadas. Exatamente porque a agressividade é tão grande, a violência é tão grande, que eles não aguentam e, infelizmente, podem recorrer a esses métodos extremos para tentarem fugir daqui. São aquelas pessoas que têm uma sensação de quererem voltar para casa, que sentem que não pertencem aqui e querem ir para o sítio onde pertencem e podem ter esse comportamento de fuga. Outra das características destas pessoas é sentirem um barulho nos ouvidos, como se fosse um apito. Eu, para tentar explicar como é que este apito se ouve, imaginem que estão a tentar sintonizar algo na televisão. Antigamente tinha que se fazer isso, agora com os canais por cabo já não é igual, mas quando tínhamos que sintonizar a televisão ou sintonizar a rádio, e ouve-se aquele apito assim muito, muito, muito forte que nos entra pelo ouvido adentro. É isso que os anjos na Terra ouvem constantemente. Ouvem aquele apito, uma coisa que lhes entra pelo ouvido, que lhes entra pela cabeça e elas não compreendem porque é que isso está a acontecer. E geralmente ficam até bastante incomodadas ou assustadas e podem até pensar que têm algum problema de saúde e até ir ao médico para tentar perceber porque é que ouvem aquele zumbido tão forte dentro do ouvido. Na realidade, aquilo que se acredita é que esse zumbido tem a ver com determinadas informações que os guias delas lhes estão a tentar passar para as ajudar, para as orientar e elas pura e simplesmente não estão a conseguir saber lidar com essa informação. Portanto, por hoje, esta era a informação que eu tinha para vos dar, que já foi bastante. Tenciono fazer um vídeo então sobre as 4 principais classes de anjos na Terra, que volto a dizer são os anjos encarnados, os elementais encarnados, as sementes das estrelas e, por último, os sábios na Terra, que são um pouco diferentes dos outros 3 porque pertencem desde o início aqui ao planeta Terra, só que já teriam acabado a sua caminhada. Por hoje, esta era a informação que eu vos queria deixar. Eu sei que podem estar a achar isto um pouco estranho, mas são temas que têm que ser falados. Eu tenho imensas sementes das estrelas com quem eu falo, alguns até são meus amigos, e não é justo eu não falar também sobre aquilo que se passa com eles, a ajuda que eles precisam e a pouca compreensão que eles por vezes têm do resto das pessoas. Espero que tenham todos uma semana maravilhosa. Volto a dizer, se quiserem entrar em contacto comigo, podem fazê-lo aqui diretamente nos comentários do canal do YouTube do Poder do Cosmos. Podem fazê-lo através da página do Facebook no Poder do Cosmos, do grupo do Poder do Cosmos também no Facebook, através do e-mail poderdocosmos@gmail.com. Estou também presente no site da wengo.pt todos os dias, onde me encontro a dar consultas de tarot. E agora sim, vou-me despedir de todos vocês. Espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.